A história começa em um dia tranquilo, quando alguém que estava feliz aproveitando seu tempo em sua própria cama é perturbado por um livro que cai em seu rosto, acordando-o com dor de cabeça. Mas, de repente, ele se lembra de que sofreu um acidente enquanto explorava algumas ruínas, o que o faz pensar que foi resgatado. Para aumentar sua confusão, ele se viu em uma sala que não reconhecia. Praticamente à sua frente havia um espelho e, ao examiná-lo mais de perto, percebeu que seu rosto havia mudado completamente e que seu corpo também não era o mesmo. Portanto, ele conclui que foi transmigrado para um corpo diferente, pois há pouco tempo ele era um jovem e charmoso arqueólogo, mas agora é apenas um estudante comum. No entanto, ao olhar ao redor, ele percebe um livro que chama sua atenção, então ele o examina mais de perto, apenas para descobrir que estava relacionado ao treinamento de monstros. Com isso, uma enxurrada de lembranças o inundou e, ao relembrar as memórias de seu corpo atual, ele percebeu que não estava mais no planeta Terra, pois agora estava em um lugar chamado Planeta Azul. Nesse planeta, animais e plantas, até mesmo montanhas, rios, lagos, vento e neve, tudo aqui pode evoluir potencialmente para bestas transcendentes e adquirir inteligência. Eles também podem adquirir poderes poderosos. Para uma pessoa da Terra, eles são bestas divinas. Além disso, os humanos aqui têm seus próprios poderes, o que é chamado de domesticação. Os treinadores são capazes de criar dimensões alternativas em suas mentes por meio da meditação. Isso lhes deu a oportunidade de capturar e domar feras evoluídas. Com a dimensão de domesticação, a civilização humana floresceu e deu início a uma nova era, que ficou conhecida como Age of Taming, Era da Domesticação. Os treinadores são a elite dessa era, mas a fera ainda domina a área além do território humano, e feras poderosas às vezes causam problemas para os humanos. Ele então se lembra de que seu nome é Shiryu e que perdeu sua família em um tumulto de monstros. Com isso, ele tem uma ideia geral do mundo da domesticação e de que transmigrou, mas ele também não diria que foi uma melhora, pois se tornou um estranho, ao contrário de sua vida anterior. Como resultado, ele decidiu investigar mais para ver o que poderia usar a seu favor. Então, abrindo seu status, ele agora sabe que é apenas um reprodutor estagiário na base de reprodução da cidade glaciar, e a razão pela qual ele é um estagiário aqui é para se tornar um treinador. Mas ele não pode deixar de suspirar ao perceber que, mesmo nesta vida, ele não pode escapar de seus problemas pessoais. No entanto, ele estava determinado a mudar tudo isso. Consequentemente, ele decidiu terminar a missão de hoje por enquanto, que consistia em alimentar os lobos da neve pela manhã e coletar dados de crescimento do bicho da Zeda Verde à tarde. Mas, se não me falha a memória, os lobos da neve vivem em matilhas e são carnívoros extremamente ferozes. Com isso em mente, ele se perguntou se era normal enviar um estagiário para fazer isso sozinho. No entanto, ele supôs que não haveria problema, já que essa era uma empresa de prestígio e ele só tinha conseguido ser um trainee aqui porque tinha resultados de exames dos quais um pai asiático se orgulharia. Juntamente com seu talento único de treinamento chamado telepatia, um talento que lhe permitia se comunicar com todos os tipos de seres, mesmo que fosse uma habilidade inútil em combate real. É uma habilidade importante e muito procurada nos campos da diplomacia, educação e pesquisa de reprodução. Com ela, ele tem mais do que certeza de que se dará bem com os lobos da neve. Por isso, ele decidiu experimentar agora, para se acostumar, abrindo sua dimensão de treinamento. Pouco tempo depois, sua consciência entrou em sua própria dimensão e, quando abriu os olhos, viu um livro misterioso à sua frente. Agora ele percebeu que havia desbloqueado uma nova habilidade de adestramento, chamada de Manual de Habilidades. Isso surpreendeu. Embora seja comum um humano despertar um talento de adestramento depois de ativar sua dimensão de adestramento pela primeira vez, ele já recebeu um, e os talentos de adestramento são categorizados em talentos de aprimoramento e talentos únicos com uma proporção aproximada de 9 para 1. Os talentos de aprimoramento podem ser usados para fortalecer determinados tipos de animais de estimação. Esse é um talento típico de combate, enquanto os talentos exclusivos, por outro lado, são complexos e os talentos diferem muito uns dos outros. Assim como o talento original de Shiryu, a telepatia é a habilidade mais comum entre os talentos exclusivos. Não é exatamente poderosa ou rara, mas é útil quando se trata de procurar emprego. Quem imaginaria que ele já teria um segundo talento? Era até mesmo um talento único, e esse talento pode copiar as habilidades de feras transcendentes e armazená-las em seu manual, permitindo que ele ensine as habilidades que coletou a outras feras. Entretanto, há 3 condições para copiar as habilidades de outras bestas transcendidas. Em primeiro lugar, ele deve ver pessoalmente a fera usar a habilidade. Em segundo lugar, ele deve tocar a fera. Em terceiro lugar, ambas as ações devem ser realizadas em 1 hora. Essas são as condições para copiar e registrar habilidades,
e há uma condição diferente para ensinar outra fera com a habilidade registrada, ou seja, a quantidade de energia necessária para o processo de ensino varia de acordo com o nível da habilidade. E a fera que está sendo ensinada também deve ter alguma afinidade com a habilidade que está sendo ensinada. Embora existam muitas restrições, esse manual certamente garantirá que você seja invejado por outros treinadores. No entanto, ainda há 3 outros fatores que Shiryu precisa considerar com cuidado, pois eles determinam a força do treinador, além das habilidades da fera de estimação. O primeiro é o desenvolvimento das habilidades de treinamento do próprio treinador. O segundo é o volume de habilidades. O terceiro é a evolução do treinamento. Dos 3, o primeiro está ligado ao desenvolvimento das habilidades do próprio treinador. O segundo e o terceiro fatores estão ligados ao conhecimento e à experiência do instrutor. 2 talentos. Alguém pode até chamar isso de trapaça, mas parece possível, já que se trata de Shiryu. E isso porque ele é um transmigrante, afinal de contas. O Shiryu aqui tem o talento da telepatia, e seu eu transmigrante tem o talento da cópia. E não importa como se veja, isso foi bom para Shiryu, e provavelmente foi seu bônus como transmigrante. E enquanto ele ainda estava processando todas as informações que havia obtido, o alarme tocou de repente, avisando que ele estava quase atrasado. Então, ele saiu correndo para se trocar e foi ver os lobos da neve para concluir sua missão. Em pouco tempo, ele estava dentro de uma instalação, onde encontrou a comida que deveria alimentar os lobos. Mas, ao ver o conteúdo do pacote, Shiryu não pôde deixar de salivar com ele. E não é de se admirar que nem todo mundo seja talhado para ser um treinador, pois uma pessoa normal poderia invejar essa fera, já que esses animais de estimação são mais bem alimentados do que as pessoas. No entanto, enquanto ele empilhava as caixas em seu veículo, alguns membros da empresa que o conheciam interagiram com Shiryu de forma amigável, provocando sobre os lobos que ele iria alimentar, ao que ele respondeu educadamente, mas saiu rapidamente, pois não se lembrava de nenhum deles. Enquanto se dirigia aos lobos, ele se lembrou de que sua personalidade e a deste mundo haviam sido moldadas pelo que aconteceu com sua família. Ele geralmente fica sozinho e prefere assim. É por isso que ele não fez amigos imediatamente em seu novo local de trabalho e não se misturou nos pequenos círculos. Ele é como um lobo solitário, e é por isso que não tem relacionamentos interpessoais. Mas isso não era uma coisa ruim no momento. Também poderia ter sido benéfico, pois ninguém notaria suas mudanças repentinas, e sua prioridade atual é tomar seu tempo e se acostumar com este mundo, para que ele possa sempre construir relacionamentos mais tarde. Mas assim que ele estava descarregando a comida, uma matilha de lobos da neve apareceu em sua retaguarda, o que o surpreendeu. E o que o surpreendeu ainda mais foi o fato de suas memórias serem particularmente claras em momentos como esse, lembrando-se de cada detalhe sobre os lobos da neve. Mas, é claro, ele tem seus talentos únicos, então podia entendê-los, e eles estavam se perguntando por que ele havia demorado tanto para chegar aqui. E como estavam com fome, Shiryu lhes parecia absolutamente delicioso. Com isso, ele percebeu que era apenas mais um item no cardápio. Mas, para sua sorte, o rei lobo chegou e, com um uivo, os outros lobos se comportaram para cumprimentá-lo. Agora que isso estava resolvido, Shiryu ficou cara a cara com o rei lobo, mas foi empurrado pelo lobo em sua testa. E com isso, ele foi marcado, deixando o cheiro do rei lobo sobre ele, o que aliviou Shiryu, pois era uma maneira muito mais civilizada do que fazer xixi. E, para sua surpresa, o manual apareceu à sua frente, enquanto ele se perguntava por que havia se mostrado. O manual se abriu de repente, informando sobre a habilidade do Rei Lobo que ele acabará de obter. Com isso, ele conseguiu copiar a habilidade Intimidação, que era uma habilidade de alto nível. Isso significa que ele pode ensinar essa habilidade ao seu animal de estimação sempre que ele tiver um. E essa habilidade é um sinal de aptidão real, o que significa que ele pode criar um rei dos animais. Isso fez Shiryu se sentir incrível, pois ele tem um talento incrível para treinar. Mas sua comemoração durou pouco, pois ele percebeu que o Rei Lobo o achava retardado ou até mesmo assustado. Então, ele saiu para cumprir sua missão e alimentar os lobos, e a marca do Rei Lobo funcionou como pretendido, pois os outros lobos se afeiçoaram a ele, como o outro, por sua vez, disse. E quando ele acariciou a cabeça do outro lobo, uma notificação apareceu, informando de que ele poderia ensinar ao lobo que estava acariciando a habilidade Intimidação que acabará de receber. Com isso, Shiryu está mais do que confiante de que agora pode criar um Rei Lobo,
mas ele sabe que certamente será um problema se ele ensinar a habilidade sem pensar. Consequentemente, ele saiu sem mudar muita coisa. No entanto, foi uma pena que ele não tenha conseguido copiar as habilidades dos outros lobos da neve, mas isso era de se esperar, pois os outros lobos nunca usariam suas habilidades durante uma refeição sem um bom motivo. No entanto, agora ele tem uma habilidade mental de alto nível, o que é bom o suficiente para Shiryu. Enquanto viajava, uma águia de dorso verde passou voando por ele. Para sua surpresa, o sistema o informou de que se tratava de outro animal a quem ele poderia ensinar a habilidade de intimidação. Agora Shiryu percebeu que poderia criar mais do que apenas um rei lobo. Ele também poderia criar um rei pássaro, o que ele teria tentado, se ao menos ele não tivesse outro trabalho para fazer. Mas ele ainda era um estagiário, então teria que começar com o básico e seguir sua rotina o máximo que pudesse. E havia apenas 3 meses até o final de seu estágio. Então ele teria que seguir o programa e aprender as cordas primeiro. Ele então se deparou com um pôster que continha uma fera devoradora de ferro, que Shiryu se lembra que era a fera que seu antigo eu havia reservado. No planeta Terra, eles são conhecidos como pandas. É isso mesmo, eles são apenas bestas transcendentes comuns aqui. E isso porque os Iron Eaters têm apenas uma habilidade, chamada Harden. Com isso, Shiryu supõe que essas feras são apenas muito preguiçosas, mas ele já pagou a fiança delas. O lado bom é que a raridade delas é do agrado de Shiryu, então ele conseguiu se convencer a ficar feliz com a escolha de seu antigo eu. E graças à política, ele pode comprar essa fera. E a situação também não era tão ruim, já que os devoradores de ferro podem consumir metais e minerais que seriam usados quando eles ativassem o endurecimento, juntamente com a intimidação que ele obteve e outra habilidade relacionada à detecção ou agilidade. Seu devorador de ferro ou devorador de ferro poderia acabar se tornando um rei panda. Com isso, os olhos de Shiryu se encheram de esperança, pois ele tinha certeza de que surpreenderia os outros treinadores com sua composição de feras. Mas, para seu desânimo, ele só poderia obter um empréstimo depois de obter seu certificado de criador. Só então ele poderia pegar o jovem comedor de ferro que havia reservado. Como resultado, ele estava determinado a levar esse trabalho o mais a sério possível e partiu para sua próxima missão, simplesmente olhando para o lado positivo, pensando que poderia copiar outra habilidade. Momentos depois, Shiryu chegou à área experimental da Green Cotton War, onde lhe foi dito o que deveria fazer. E também não foi um trabalho difícil, pois ele estava com algumas outras pessoas e elas só tinham que observar e registrar a atividade dos vermes do algodão verde. Como resultado, eles fizeram seu trabalho sem pensar muito, enquanto Shiryu, por sua vez, observava os vermes cuidadosamente. E, à primeira vista, apesar de serem muitas, as minhocas são muito fracas, e a única coisa boa é que elas têm espaço para crescer, o que significa que também podem evoluir. E quando ele decide interagir mais com elas, elas simplesmente soltam sua seda branca, fazendo-lhe uma careta, dizendo-lhe para ir embora. Inesperadamente, apenas um verme corajoso se agarrou a ele. Com isso, Shiryu percebeu que também podia ensinar a ela a habilidade intimidar que acabará de receber, o que o surpreendeu, pois ele também tinha afinidade com a ideia de se tornar um rei. Mas o que o surpreende ainda mais é que uma nova habilidade chamada Silk foi registrada em seu manual, mas, ao examinar melhor as informações sobre a habilidade, Shiryu a considera inútil. Ainda assim, uma habilidade é uma habilidade, então ele se aprofunda um pouco mais. Com isso, ele percebe que é capaz de ensinar Silk a essas criaturas novamente, mesmo que elas já conheçam a habilidade Silk, e que o ensino repetido de uma habilidade pode ajudar a melhorar o domínio. Entretanto, como ainda havia pessoas por perto, ele decidiu não fazer isso por enquanto. Mais tarde, ele estava em seu quarto, pesquisando o que poderia ajudá-lo e, graças a isso, ele agora sabe que há 51 animais de estimação sendo criados na base de criação da cidade glacial. No entanto, não há habilidades de detecção que ele gostaria de copiar, e as habilidades aprendidas pelos animais jovens aqui são basicamente básicas e de baixo nível, portanto, não faz muito sentido copiá-las. E ele não pode ser descuidado com a cópia de habilidades, já que ainda não tem certeza se há um limite máximo para sua capacidade de cópia e, até descobrir qual é o limite real, ele acha melhor se concentrar na cópia de habilidades de nível médio e alto. Então, depois de pensar um pouco mais, ele se lembra do que os outros trainees disseram e que há um monte de dentes de leão no centro de saúde, que é muito bom para curar. Com isso, ele percebe que há muitos outros animais selvagens além dos do criadouro, e também há muitos treinadores que podem lhe mostrar seus animais. Como resultado, ele decide mudar seu alvo. Momentos depois, Shiryu estava do lado de fora da enfermaria na área residencial e, ao entrar na sala, usou suas melhores habilidades de atuação para convencer o médico de que havia torcido o pulso. Mas talvez ele não precise usar suas habilidades de atuação,
pois a médica está acostumada com um novo treino e fazendo uma cena como essa. Como resultado, ela simplesmente invoca sua fera sem pensar muito sobre isso e sem perder um segundo. Shiryu experimentou a habilidade primeiro e a tocou ao mesmo tempo, completando os requisitos. Com isso, a habilidade de cura rápida foi registrada em seu manual, obtendo uma habilidade de cura extremamente rara como essa. Agora ele está mais convencido a copiar todas as feras da base de reprodução e ainda tem 3 meses de treinamento pela frente, portanto, terá muitas oportunidades. Quando a médica percebeu que ele estava exagerando, Shiryu já havia realizado o que havia se proposto a fazer, então ele agradeceu e saiu. Ainda assim, ele sabia que estava atrapalhando o tempo dela por causa de sua vingança pessoal, então decidiu voltar e agradecê-la amanhã com algumas guloseimas que sua planta fera adoraria. E Shiryu tem sorte pelo fato de os médicos daqui usarem a habilidade de cura de seu animal de estimação para tratar um ferimento, por menor que seja, pois eles tentam aumentar o domínio da habilidade do animal de estimação. Mas Shiryu não precisa fazer isso, pois ele tem um manual. Ele pode melhorar facilmente o domínio de seu animal de estimação ensinando-lhe novamente a mesma habilidade, e isso é como um código de trapaça, porque é o mesmo que melhorar a eficácia do treinamento de seu animal de estimação. E agora que ele pensou nisso, a médica também era uma treinadora em treinamento, já que a habilidade do animal de estimação dela ainda estava em um nível baixo, então ela estava fazendo o melhor que podia para aumentá-la. Quando as habilidades do treinador e do primeiro animal de estimação atingiam um determinado nível, eles podiam participar do exame da Associação Unificada de Treinadores. Ao passar no exame, um treinador estagiário será promovido a treinador profissional. E com as 2 habilidades de treinamento que Shiryu tem, ele se pergunta quanto tempo levará para passar de trainee a treinador oficial. 3 meses depois, Shiryu atingiu o limite de sua coleção de manuais de habilidades. E é bom que ele não a tenha preenchido com habilidades de baixo nível. Isso teria sido um grande desperdício. Uma das coisas que ele conseguiu foi o Super Vue. Como o nome sugere, é uma habilidade que melhora a visão. Ele copiou essa habilidade de um grupo de pássaros do tipo vento altamente transcendentes que patrulham os céus da base de reprodução. Não é exatamente o que ele esperava de uma habilidade de detecção que aprimora extremamente o sentido, mas serve por enquanto. A próxima é uma habilidade chamada Sono Absoluto. Ele a copiou de um animal de estimação altamente transcendente de um dos criadores, Nefer. Um animal de estimação que usa essa habilidade cai em um sono profundo e se recupera rapidamente. E com essa recuperação rápida, ele pode economizar muito no tratamento de seus animais de estimação caso eles se machuquem no futuro. Portanto, ele tem mais do que certeza de que seu comedor de ferro entenderá que ele está sem dinheiro por enquanto. E tudo bem. Você adivinhou que o manual de habilidades teria um limite, mas 5 espaços para começar era menos do que ele esperava. Então, ele concluiu que havia algo mais e que, para liberar o verdadeiro potencial de seu talento, ele precisaria desenvolver uma habilidade de adestramento exclusiva para adicionar mais páginas ao manual. Por isso, ele se concentrou em subir de nível primeiro. Ele tem certeza disso porque os treinadores aprimoram suas próprias habilidades por meio da meditação. Ao meditar, eles constantemente fortalecem, modificam e ampliam suas próprias dimensões de treinamento. Uma dimensão de treinamento mais forte pode acomodar animais de estimação de nível mais alto e impor uma restrição mais forte a eles. Os animais de estimação também crescerão mais rapidamente com um ambiente melhor dentro da dimensão de treinamento. Com uma dimensão de treinamento maior, o treinador pode contratar mais animais de estimação. Os treinadores desenvolvem seletivamente suas próprias dimensões de treinamento de acordo com suas necessidades pessoais. As habilidades de adestramento de um treinador também serão aprimoradas à medida que seu tamanho de adestramento melhorar. Com tudo isso, a meta de Shiryu no momento é se tornar um treinador profissional em menos de 1 ano. Mas ele só poderá fazer isso se tiver um animal de estimação. E como agora ele tem seu certificado de reprodutor estagiário, é hora de conhecer seu comedor de ferro. Então, sem perder um segundo, ele pegou um ônibus direto para a base de criação de bambu de ferro. E o motivo de haver uma base de criação especial para comedores de ferro é que ele está atualmente no distrito de Pinchin, uma área suburbana da cidade das geleiras, onde os comedores de ferro são um animal de estimação especial do lugar. E com isso, Shiryu vai conhecer suas primeiras feras contratadas. Depois de muitos olhares, Shiryu finalmente chegou ao topo. Não era mais uma surpresa para ele que o lugar estivesse deserto e, para aumentar suas surpresas, um grande devorador de ferro o cumprimentou na entrada e de repente se aproximou dele. Felizmente para Shiryu, era apenas um trabalhador usando o mascote do devorador de ferro, e o trabalhador se apresentou como Lin Shouju. Com isso, Shiryu se pergunta por que eles não podem contratar alguém mais normal. Então, Lin Shouju esclarece a Shiryu que é apenas uma fantasia, então ele não fica surpreso, como se não fosse óbvio desde o início, e Shiryu fica surpreso por ela estar usando uma fantasia a essa hora do dia. Então,
Shiryu está mais curioso para saber quem, em sã consciência, usaria uma fantasia quando está quente lá fora. Então ele pergunta a esquisita, ao que Shouju explica que ela só está fazendo isso para entender melhor os sentimentos de um Iron Eater, porque ela acredita que é preciso entendê-los melhor para poder educá-los adequadamente. É a coisa mais essencial que um criador deve aprender. Surpreendentemente, Shiryu concorda com as razões dela, mas agora que Shouju observou melhor, ela se lembra de que ele também é formado em reprodução, e é por isso que ele pode entendê-la. Shiryu diz a ela que suas suposições estavam corretas. No entanto, ele ressalta que ainda é um novato e nada comparado a ela, chamando-a de sênior ao mesmo tempo, na esperança de conseguir um desconto se o fizesse. Mas o gesto gentil de Shiryu teve o efeito oposto e ativou algo nela, mudando completamente sua atitude para a de uma vendedora, pedindo a ele que comprasse 2 daquelas fantasias com desconto depois que recuperasse seu animal de estimação. Com isso, Shiryu não teve escolha a não ser arrastado para onde Shouju o queria. Agora que estavam dentro das instalações, Shouju tirou a fantasia e revelou seu rosto. Mas Shiryu não é um fraco, então isso não o comoveu, e só o deixou ainda mais intrigado, porque agora ele sabe que Shouju deve realmente amar pandas, para usar outro macacão de panda depois que a fantasia de panda foi removida, enquanto esperava que ela também não lhe vendesse o macacão. Felizmente, a atitude dela mudou quando ela tirou a fantasia e, assim, os documentos de Shiryu foram facilmente resolvidos. Com isso, Shouju informou que ele deveria conseguir recuperar seu animal de estimação hoje, mas ele chegou um pouco tarde demais. Se tivesse chegado mais cedo, poderia ter escolhido um devorador de ferro de sua preferência, já que atualmente só resta um em seu lote de devoradores de ferro. Além disso, a constituição e a personalidade do último devorador de ferro são um pouco problemáticas, o que surpreende Shiryu, pois é como a situação de Ash em Pokémon. Agora que ele foi informado da situação em que se encontra, eles decidem ir direto para onde está o Devorador de Ferro e, enquanto se dirigem ao seu destino, Shiryu não pode deixar de comentar que os Devoradores de Ferro são realmente um bando de preguiçosos, ao que Shouju explica que esta não é a estação em que eles estão ativos. Os Comedores de Ferro maiores tendem a ser mais dóceis no momento, mas os menores são mais animados. Pouco tempo depois, eles chegam ao último Devorador de Ferro disponível e, olhando de longe, ele parece normal para Shiryu. Inesperadamente, ele bateu a cabeça contra a árvore. Agora Shiryu sabe que talvez ele não seja a lâmpada mais brilhante, mas antes que ele possa interagir com ele, Shouju explica por que ele está agindo dessa forma e que houve algumas complicações quando esse pequeno nasceu. O nascimento não foi tranquilo, então ele tem uma constituição um pouco mais fraca em comparação com os outros filhotes Iron Eater, já que os outros filhotes de sua ninhada aprenderam a endurecer quando tinham 1 ano de idade. Mas ele é o único que ainda não adquiriu a habilidade, e o fato de ter nascido tarde é um sinal de falta de talento. É por isso que esse pequeno não foi escolhido até agora. É também por isso que ele desenvolveu uma personalidade diferente da dos outros, porque, na maioria das vezes, os Iron Eater são gentis e raramente atacam outras criaturas, mas ele corria para uma árvore para treinar. Mas, graças a isso, ele agora é excepcionalmente disciplinado e treina por iniciativa própria na esperança de aprender a endurecer e ficar mais forte assim que puder. Ele pode ser um raro Iron Eater que tem um sonho e não é preguiçoso, mas é uma pena que não tenha talento. O que ela não sabia é que ele era a fera perfeita para Shiryu. Como resultado, o entusiasmo encheu seus olhos, pois ele perguntou se o que tinha ouvido estava certo e que esse pequeno não tem talento e que suas únicas virtudes redentoras são sua determinação e perseverança, o que ela confirmou. No entanto, ela tenta convencer Shiryu a não desanimar, pois não é todo dia que se vê um devorador de ferro disciplinado, e a única desvantagem de ser tão ativo é o apetite enorme. Mas antes que ela possa terminar suas frases, Shiryu diz a ela que ficará com o Iron Eater, porque, na mente de Shiryu, trabalhar duro e trapacear é o caminho a seguir, e ele não quer um animal de estimação dócil que só sabe comer e dormir, o que surpreende Shouju. Como os treinadores geralmente se preocupam com os talentos de seus animais de estimação, ela até pergunta se ele tem certeza, ao que Shiryu responde que gosta de animais que trabalham duro como esse e que tem a sensação de que eles se darão bem juntos, pois ele perguntou se poderia obter um desconto por causa disso. Mas, para seu desânimo, apesar de Shouju entender sua situação, ela não poderia lhe dar um desconto no preço, pois todos os Iron Eater são tratados da mesma forma que, mas se ele escolhesse esse pequeno, eles poderiam lhe dar um mês de suprimento de bambu de ferro, o que Shiryu não hesitou em aceitar. Com isso, Shouju se aproxima do jovem devorador de ferro, chamando-o de 11, e lhe diz que um treinador o escolheu. Inesperadamente, porém, o devorador de ferro ficou animado, como se estivesse olhando ferozmente para Shiryu, porque ele acredita que um devorador de ferro nunca será um escravo. Os Iron Eater são destemidos e podem ficar mais fortes por conta própria,
portanto, não precisam de um treinador. No entanto, Shouju está farta de sua atitude. Então ela dá uma lição em 11, derrubando no chão enquanto explica que ele não terá comida se fugir e que aprenderá a se fortalecer muito mais rápido, tornando-se um animal de estimação do treinador, o que significa que ele poderá crescer muito mais rápido. Além disso, ele também terá um ambiente melhor para descansar, então é muito melhor do que ficar aqui. 11 só percebeu que ela disse a palavra comida em sua cama, mas foi o suficiente para mudar de ideia. Agora, 11 estava dizendo que os devoradores de ferro nunca seriam escravos e que eram destemidos, a menos que houvesse comida e uma cama. Com isso, estava confirmado que 11 aceitava alegremente seu destino. Essa atitude só deixou Shiryu ainda mais satisfeito, pois percebeu que ele era inteligente, já que estava procurando um ambiente melhor para crescer e boa comida. Como resultado, ele prometeu a Eleven que poderia ter tudo o que quisesse quando se tornasse um treinador poderoso. Mas, antes disso, teria de contar com os esforços desse Iron Eater para ganhar a vida. Com isso, Shiryu pergunta se eles já podem concluir o contrato, ao que Shouju concorda, e ela se encarregará disso. Então, sem perder um segundo, Shiryu ativou seus poderes de treinamento para iniciar o contrato. Ao mesmo tempo, Shouju não pôde deixar de ficar feliz por 11, porque ele finalmente estava conhecendo uma treinadora que o queria. Embora os treinadores que vieram antes achem que ele não tem talento, ela pensa diferente. Porque a falta de talento inato pode ser superada com uma boa dimensão de treinamento, e isso foi comprovado. Além disso, seu maior talento é nunca desistir. Além disso, ele tem uma personalidade trabalhadora que anseia por ser reconhecida e, como se o destino estivesse unido, um sobrevivente da devastação, um Iron Eater indesejado. Com essa combinação, ela tem certeza de que Eleven certamente crescerá sob a tutela de Shiryu, então ela deseja a ambos um futuro melhor. Finalmente, Shiryu conseguiu chegar a um acordo, mas foi mais exaustivo do que ele esperava, pois sentiu que estava sendo esticado. Inesperadamente, uma sensação de calor logo se seguiu e, com isso, ele se recuperou imediatamente. Ao ver que ele estava bem, Shouju o parabenizou e o aconselhou a deixá-lo se familiarizar com a dimensão do adestramento. É melhor não chamá-lo e mandá-lo embora com muita frequência por enquanto, porque se ele conseguir se acostumar com a dimensão de adestramento com rapidez suficiente, ele deve ser capaz de aprender Harden em uma semana. E, surpreendentemente, o manual informou que havia detectado novo contrato de animal de estimação, de modo que os pontos do treinador aumentaram e os espaços de habilidades registráveis também aumentaram. E agora que ele pensou sobre isso, ele ganhou poder com a energia de seu animal de estimação. Sem dúvida, foi assim que Shouju conseguiu subjugar o jovem, o que o encantou. Mesmo que o jovem estivesse muito fraco, ele ainda conseguiu algo com isso, mas seus pensamentos foram subitamente interrompidos por Shouju, que se perguntou por que ele estava sorrindo para si mesmo. Shouju explicou que era apenas porque ele sentiu uma melhora instantânea na qualidade de seu corpo, então ele ainda estava se acostumando, o que ela aceitou como suas razões. E agora que ele escolheu uma fera, Shouju diz a ele que agora eles vão resolver o resto da papelada e outras coisas para que ele possa receber o bambu de ferro que ela prometeu a ele. Mas antes de tudo isso, Shouju diz a ela que tem outro favor a lhe pedir, o que ela interpretou como algo lascivo, então ela o olha desconfiada. Sem surpresa para ela, ele simplesmente pergunta se pode dar uma olhada, já que está disposto a cuidar de seu devorador de ferro, para entender o verdadeiro habitat dos devoradores de ferro, o que encanta Shouju, então ela permite que ele dê uma olhada. E ele também pode trazer seu devorador de ferro e brincar com ele aqui sempre que quiser, já que está à sua casa. Afinal, no entanto, ela deixa claro que ele não receberá comida de graça aqui, mas isso não preocupa Shouju, pois tudo que ele quer fazer é tocá-los. 2 horas depois, ele deixa o local de reprodução, tendo conseguido o que precisava, adquirindo a habilidade Iron Eater chamada Harden, para que possa ensinar 11 assim que puder. Momentos depois, Shouju chega ao seu novo apartamento. Felizmente, parece ser o lugar perfeito para 11 treinarem, mesmo que seja velho e em ruínas. Eles poderiam facilmente mudar isso. Então Shouju convoca 11 para limparem o local junto. Mas antes que eles possam fazer isso, Shouju não pode deixar de adorar a fofura desse garotinho. E agora que 11 está na frente dele, ele decide ensiná-lo Harden primeiro. Mas, para sua surpresa, 11 já consegue usar o Harden e até explica que aprendeu a habilidade depois de um bom cochilo. Agora Shouju percebe o quão útil é o efeito de aumento de crescimento da dimensão de adestramento. No entanto, ele não esperava que 11 aprendesse a habilidade tão rapidamente, pois Lin Shouju disse que precisava de uma semana para aprendê-la. Por isso, ele estava mais orgulhoso do que nunca. Depois dessa interação gentil,
eles estavam prestes a se limpar, mas Shouju notou que 11 não sabiam nem mesmo a palavra. Então, ele decidiu fazer isso sozinho e tentar ensinar novamente o 11 Harden com o manual de habilidades. Como o 11 Harden ainda deve estar no nível iniciante agora, normalmente, para elevar o domínio de uma habilidade de baixo nível de iniciante para proficiente é necessário pelo menos um mês de treinamento sério. Com isso, ele se pergunta quantos dias de domínio um evento de reaprendizagem representará. E como ensinar habilidades com o manual de habilidades exige resistência, ele conclui que seria melhor tentar primeiro com a habilidade mais inútil do livro, chamada Silk, e ver quanta resistência ela exige. No entanto, essa habilidade não pode ser ensinada a um Iron a ter. Assim, ele não pode deixar de suspirar, perguntando-se onde deveria procurar novas feras para experimentar. Por acaso, ele ouve um farfalhar alto nas árvores. Ao inspecionar mais de perto, ele vê um verme de língua cortada. Então, ele imediatamente ordena que 11 o capturem, enquanto convence 11 de que essa é sua primeira luta depois de aprender sua habilidade, para que ele a leve a sério. O que 11 não perde um segundo. E com isso, 11 facilmente pega o verme, enquanto o verme tem um mini ataque cardíaco ao ver o comportamento de Shiryu, então ele instintivamente foge para salvar sua vida. No entanto, Shiryu não poderia ficar de braços cruzados, pois há apenas uma marca nela, então ele só precisou aprender a habilidade uma vez. Com isso, ele estava determinado a não deixar essa oportunidade perfeita passar, então o alcançou facilmente. Mas, para sua surpresa, o verme ainda tinha um pouco de luta. Por isso não hesitou em dar um tapa no rosto de Shiryu. Infelizmente para ele, Shiryu já era um especialista em remover sua seda, graças aos 3 meses de treinamento. Portanto, seu ataque não fez nada por ele, então ele o aconselhou a cooperar para seu próprio bem ou ele o alimentará com esse cara, que baba como um maníaco só porque vê uma refeição de proteína grátis. Com isso, o bicho do algodão obedece a Shiryu, aceitando sua derrota. Ao ver que o bicho da seda estava cooperando, Shiryu não hesitou em ensinar-lhe novamente a habilidade da seda, dando-lhe um grande impulso. Mas, inesperadamente, Shiryu de repente se sentiu fraco, faminto, cansado e com sono, tudo ao mesmo tempo. Mas esqueceu tudo isso assim que viu o bicho da seda ganhar sua segunda faixa. Isso significava que ele o havia ensinado com sucesso. Mas, naquele momento, a experiência de usar seda inúmeras vezes entrou na consciência do verme verde do algodão, e ele teve a impressão de que havia se tornado mais forte. Como resultado, ele recuperou sua vontade de lutar e, sem hesitar, amarrou as mãos de Shiryu enquanto ele tentava fugir. No entanto, embora os filhos estivessem mais fortes agora, eles ainda não significavam nada para Shiryu. Então, agora ele percebeu que nunca poderia escapar disso e, como seu domínio da seda havia passado do nível iniciante para o experiente, Shiryu notou a qualidade desse fio e que ele estava no mesmo nível dos vermes de algodão verde de alta qualidade da base de criação. Ele pode não ter crescimento, mas seu domínio da seda é certamente o melhor. E o que é ainda mais surpreendente é que seu nível foi aumentado ao mesmo tempo em que seu domínio da habilidade. Isso significa que o verme verde do algodão passou por uma segunda transformação devido à sua compreensão mais profunda da habilidade, ou talvez alguns de seus poderes tenham sido canalizados para ele quando ele lhe ensinou a habilidade. De qualquer forma, o experimento foi um sucesso. No entanto, Shiryu ainda tinha alguma resistência, então ele se perguntou se poderia lhe ensinar outra habilidade. Sem surpresa, havia um tempo de recarga em todas as suas habilidades, mas isso era compreensível, pois ele poderia ter resistido ao uso da resistência agora mesmo, mas usá-la sem restrições o esgotaria. Portanto, um tempo de recarga de 8 horas poderia ser um mecanismo de proteção, mas ele provavelmente só conseguiria se recuperar após uma refeição e uma boa noite de sono. Com isso, ele conclui que precisa treinar se quiser usar esse manual de habilidades em todo o seu potencial. Porque se ensinar uma habilidade de nível S leva 8 horas para se recuperar, ensinar uma habilidade de nível baixo pode levar 1 ou 2 dias, enquanto as habilidades de nível médio e alto podem desgastá-lo se ele não se preparar adequadamente. Agora ele está se perguntando se há algum alimento ou suplemento que possa encurtar o período de recuperação, para que ele possa restaurar sua condição rapidamente após ensinar uma habilidade. Como até os animais de estimação têm suplementos, certamente há suplementos para treinadores também. Mas como já está ficando tarde, ele diz a Eleven que vai preparar o jantar, que será brotos de bambu com carne de porco fatiada e arroz, o que faz Eleven salivar ainda mais. Depois disso, Shiryu decide ir embora, enquanto aconselha Eleven a descansar por enquanto, e ele a chamará quando o jantar estiver pronto. Surpreendentemente, Eleven não quer descansar, já que finalmente aprendeu o Harden e está muito atrás de seus colegas de classe, por isso quer treinar imediatamente. Com isso, Shiryu percebeu que Lin Shouju estava certo. Há algo de errado com esse devorador de ferro. Ele sente que não é digno do jantar se não treinar,
Embora diga a Eleven que não precisa se apressar, ela balança a cabeça furiosamente. Então, sem escolha, ele permite que ela pratique seu Harden no pátio enquanto ele espera, o que ele aprecia em suas decisões. No entanto, não há nada que Eleven possa usar para praticar aqui, mas, para sua surpresa, Eleven sugere bater na parede, o que Shiryu não aprova, então ele o aconselha a praticar a ativação, manutenção e liberação da habilidade por enquanto, e tentar endurecer uma parte específica do corpo no menor tempo possível. E ele pode praticar as outras técnicas mais tarde, já que ele não pode deixá-lo destruir coisas imediatamente. Ele é disciplinado, mas está ficando louco, então decidiu comprar alguns equipamentos de treinamento para si mesmo em breve, o que o faz lembrar que precisa de dinheiro para fazer isso. Mas agora isso não era um problema para ele, já que pode criar o bicho da seda verde e, se a seda for de boa qualidade, ele poderá vendê-la por um bom preço. Afinal de contas, tudo o que ele precisava para se alimentar no momento eram folhas comuns. Com isso, ele decide cuidar de ambos, e quando sua seda atingir o nível perfeito de domínio, certamente será de boa qualidade. Os olhos de Shiryu estão cheios de entusiasmo agora, porque vender sua seda definitivamente ajudará a aliviar sua carga financeira. Alguns momentos depois, eles terminam a refeição e Eleven finalmente está dormindo de tanto esforço. Mas Shiryu não pode deixar de se sentir orgulhoso de si mesmo, pois ele não come a menos que tenha treinado, e até insistiu em treinar depois da refeição. Mas agora que ele pensa sobre isso, Eleven pode estar apenas preocupado com a possibilidade de ser deixado para trás novamente se não se esforçar o suficiente. Então, mesmo que Eleven esteja dormindo, Shiryu garante a Eleven que não o abandonará, não importa o que aconteça. Com isso, Shiryu manda Eleven de volta para descansar na dimensão de adestramento. Mas agora que estava sozinho, ele finalmente teve tempo para pensar por que estava tão falido. Ele não tem nem mesmo um telefone celular ou um computador. Portanto, agora ele se arrepende de ter mandado Eleven de volta para a dimensão adestramento e, refletindo melhor, percebe que perdeu a oportunidade de usar um panda como travesseiro. No dia seguinte, o bicho da seda verde agora tem a capacidade de usar sua seda para arrancar folhas da árvore sem sair da gaiola. Mas sua refeição foi subitamente interrompida por Shiryu gritando a plenos pulmões. E ele estava assim, porque finalmente se recuperou e o período de resfriamento acabou. Portanto, agora ele pode tentar ensinar Harden hoje. Mas antes disso, deve haver alguns extras que ele está procurando na sala das 100 ervas. Então ele decide que 11 pode dormir até mais tarde hoje, e ele o deixará sair depois que terminar suas compras. E antes de sair, ele se aproxima do verme e o cumprimenta. Com isso, ele nota as folhas que coletou. Portanto, parece que esse bicho da seda verde é bastante despreocupado. E, pensando bem, esse verme também é incomum, já que outros vermes geralmente procuram plantas mais nutritivas para seu crescimento e evolução. Mas esse cara não parecia se importar nem um pouco, pois estava comendo as folhas da Plaqueminer desgrenhada. E não era de se admirar que ele estivesse desnutrido. Se ele não tivesse lhe ensinado seda com seu manual de habilidades, ele nunca teria sido capaz de passar por uma segunda transformação. Com essa constatação, ele decide colher algumas folhas das plantas comuns no caminho de casa para melhorar sua dieta, pois ainda não tem dinheiro para comprar as plantas e frutas espirituais que são consumidas pelos bichos da seda verdes na base de criação. Felizmente, há um suprimento infinito de folhas de plantas comuns em todos os lugares, e esse é o seu principal fornecedor de seda. Portanto, não há motivo para deixá-lo morrer agora. Em pouco tempo, ele estava no centro de uma cidade movimentada, onde as coisas haviam mudado consideravelmente em relação às cenas de que ele se lembrava. E ele ficou surpreso ao ver um meio de transporte ecologicamente correto e, por causa disso, não havia poluição. Mas ele sentiu pena dos cães. De repente, Shiryu notou um gato de pedras preciosas que parecia estar fugindo de sua dona, perguntando-se se era ela passeando com o gato ou se era o gato passeando com ela, já que os animais de estimação não costumam ser tão briguentos. Assim, ele supõe que ela não seja uma treinadora e que os dois não tenham um contrato. E gatos com gemas são mantidos apenas como animais de estimação, pois as habilidades óticas dos gatos com gemas precisam ser ativadas e evoluídas usando diferentes gemas de olho de gato. E as gemas de olho de gato são mais caras do que os próprios gatos de gema. Portanto, um gato de gema sem gema só pode ser mantido como animal de estimação. Mas um gato de gema com gema, por outro lado, é um animal muito procurado. Alguns momentos depois, Shiryu finalmente chegou ao seu destino. Assim que entrou, um homem o cumprimentou. Então, Shiryu não hesitou em perguntar se eles estavam comprando seda. O homem respondeu que sim,
mas apenas as produzidas por bichos da seda verdes alimentados com ervas específicas, e se a seda fosse de alta qualidade e passasse no teste de composição, eles poderiam comprá-la diretamente dele. O homem então lhe dá um guia de compra no qual a lista de ervas pode ser encontrada, para orientar Shiryu sobre o que o bicho da seda deve comer, o que Shiryu aceita de bom grado. Ele estava determinado a fazer isso porque, com sua herança, ajuda financeira e pagamento mensal do empréstimo, ele só pode sustentar a si mesmo e ao Devorador de Ferro por mais um ano. E se não conseguir se tornar um treinador profissional em um ano, ele terá que trabalhar em um emprego regular na base de criação. Portanto, também não poderá pagar pelo Devorador de Ferro. No entanto, ele pode ganhar dinheiro vendendo seda e, se conseguir melhorar a qualidade da seda verde do bicho da algodão, poderá sustentar o Devorador de Ferro e até mesmo obter liberdade financeira. E como ele estava perguntando sobre isso, o homem presumiu que agora ele estava interessado em vender seda, ao que Shiryu disse que não era o caso, e que ele só estava aqui para pegar 2 frascos desse medicamento que ele estava apontando. O que confundiu o homem porque esse cara tinha acabado de desperdiçar seu tempo. Apesar disso, ele deu a Shiryu o que ele precisava, pois ele era um cliente. Depois de mais alguns momentos, Shiryu finalmente foi para casa. Ele estava muito cansado porque estava completamente sem dinheiro e não podia nem pagar um ônibus sem um telefone celular, então decidiu comprar um assim que tivesse algum dinheiro. Depois de descansar, ele foi para casa e guardou todas as coisas que havia adquirido. O medicamento que ele havia comprado era uma cápsula de limpeza e parecia ser feito de vários tipos de animais transcendentes semelhantes a plantas. As cápsulas de limpeza são usadas principalmente para aliviar a fadiga e fortalecer o corpo. O usuário pode permanecer consciente e calmo mesmo quando está fraco, e disse que é eficaz. Portanto, os treinadores tomam uma após uma batalha, e o usuário se sentirá instantaneamente revigorado por causa disso. No entanto, ele não pode tomar as cápsulas como doces com sua situação financeira atual, mas com isso, ele pode aliviar o peso do uso do manual em seu corpo. Agora que estava preparado, ele convocou Eleven, que notou estar de melhor humor do que antes, então concluiu que esse era o efeito da dimensão de treinamento. Como era de se esperar, Eleven estava pronto para treinar por 6 horas, mas Shiryu lhe disse para não se apressar e que ele deveria encontrar um equilíbrio entre trabalho e diversão, o que deixou Eleven intrigado sobre por que seu mestre insistia em impedi-lo de treinar o dia todo. Mas o que ele não sabia é que parte da energia que ele absorve da dimensão de treinamento vem de seu treinador. Além disso, Shiryu tem que meditar para fortalecer a dimensão de adestramento e tem que usar o manual de habilidades. Com isso, ele só pôde suspirar ao perceber que ter um animal de estimação disciplinado desde o início não parece ser uma coisa boa. Por isso, ele está determinado a desfazer o sono absoluto de Eleven em breve, pois acredita que um Iron Eater maduro deve aprender a lidar com seu próprio cansaço após uma sessão de treinamento. Mas Eleven balança a cabeça furiosamente, mostrando a Shiryu que não concorda com sua decisão, pois quer treinar. Então, para acalmar Eleven, Shiryu lhe diz que ele pode treinar o quanto quiser depois de ensiná-lo a dormir, com o que ele concorda alegremente. Por enquanto, no entanto, ele tentará lhe ensinar o Harden. Assim, sem perder um segundo, Shiryu usou seu manual e ensinou novamente a Eleven a habilidade Harden. Com isso, Shiryu percebeu que o esforço de ensinar Silk e Harden é praticamente o mesmo. Ao contrário do que ele esperava, ser nocauteado pela provação ainda é administrável. Mas ele está se sentindo enfraquecido, então é bom que tenha um remédio. Com ele, ele se sentiu muito melhor. Agora que seu principal problema estava resolvido, ele notou a condição da Eleven, o que o deixou muito feliz. Ele parecia mais poderoso do que nunca, e parecia estar subindo de nível como o verme do algodão. Agora que estava se sentindo poderoso, Eleven ativou com entusiasmo seu endurecimento e o usou no chão, chocando Shiryu até o fundo, porque seu pobre traseiro não aguentou. Então ele perguntou o que estava fazendo, ao que 11 também ficou surpreso, vendo que ele tinha conseguido fazer no chão, o que Shiryu explicou que era esperado, já que seu domínio do endurecimento estava agora no nível experiente, e seus poderes de combate deviam ser várias vezes maiores do que eram agora. Com essa mudança repentina em seu corpo, Eleven perguntou com entusiasmo o que seu treinador havia feito com ele, ao que Shiryu ficou encantado com o fato de seu animal de estimação saber como ele era incrível e perguntou se ele ainda estava com pressa para treinar agora. No entanto, Eleven não respondeu às suas perguntas, pois estava envergonhado por não ter feito nada, mas seu endurecimento havia melhorado muito. É inacreditável. Então esse nível de maestria não combina com ele, mas essa atitude de sua parte muda instantaneamente, depois de saber que Shiryu usou metade de sua energia apenas para lhe dar esse impulso. Então ele decide mantê-lo. Mesmo que não tenha obtido o nível de maestria por meio de seu próprio trabalho duro, ele pode compensar isso, pois decide treinar intensamente por 24 horas sem descanso,
para se punir por ter obtido essa maestria sem esforço, o que surpreendeu Shiryu, pois ele se pergunta como Eleven pode ser disciplinado e se os artistas de quadrinhos que ele leu em sua vida anterior eram tão disciplinados quanto Eleven. Ele não teria ficado sem livros para ler, pois gostaria que Eleven mostrasse moderação, porque 24 horas de treinamento intensivo não o levará do nível iniciante ao experiente, apenas o levará para o túmulo. Mais tarde, Eleven está fazendo seu treinamento diário, sempre lembrado por uma placa à sua frente, dizendo para não bater no chão, o que ele obedientemente evita, enquanto Shiryu se senta ao lado, olhando para seu manual. E agora que ele pode lidar com a perda de resistência, o tempo de resfriamento agora é seu problema, pois se tornou muito mais longo. Em outras palavras, ele terá que esperar mais um dia antes de poder ensinar qualquer habilidade. No entanto, o endurecimento de Eleven está agora no nível experiente, portanto, sua manutenção e estabilidade melhoraram muito. Ele pode mantê-lo por 30 segundos agora, e a velocidade de ativação e liberação também melhorou, então o foco principal do treinamento de Eleven agora é ativar o endurecimento rapidamente e endurecer várias partes do corpo ao mesmo tempo. Se ele conseguir fazer isso, a habilidade poderá ser usada para atacar e defender em combate, e Shiryu não está pedindo para que Eleven trabalhe na força da habilidade ainda, já que ele provavelmente destruirá a casa deles. E equipamentos de treinamento serão necessários para isso, mas eles serão caros. E já que ele não pode ajudar Eleven agora, ele pode muito bem ver se há algum outro método de treinamento alternativo com preço razoável por aí. Assim, ele saiu da casa deles, o tempo todo pensando em como ele tem sorte por Eleven ainda estar treinando duro, mas isso também coloca mais pressão em sua dimensão de adestramento. Com isso, ele se lembra dos 3 elementos da dimensão de adestramento. O primeiro é a força, que determina a intensidade de ligação da dimensão de adestramento. Isso é adequado para treinadores que trocam constantemente animais de estimação mais fracos por outros mais fortes. Em segundo lugar, a escala da dimensão determina quantos animais de estimação o treinador pode contratar. Isso é adequado para treinadores que preferem uma batalha de números. Em terceiro lugar, o ambiente da dimensão. Isso determinará a eficácia do tratamento do animal de estimação com relação à nutrição alimentar e à experiência de combate. Em outras palavras, quanto melhor for o ambiente, mais rápido o animal crescerá. Portanto, a julgar por sua situação atual, ele deve se concentrar em melhorar o ambiente de sua dimensão. Como Eleven nasceu em uma base de criação, ele não é como as outras feras selvagens, então ele não precisa se preocupar com a intensidade de ligação de sua dimensão de treinamento, e Shiryu não planeja ter uma segunda fera de estimação tão cedo. Portanto, ele também não precisa se preocupar com a escala de sua dimensão de treinamento. Sua prioridade atual é criar um ambiente mais confortável para o Devorador de Ferro. E depois de ensinar o sono absoluto, Eleven pode treinar tudo de uma vez, e isso não vai prejudicar sua resistência. Juntamente com a disciplina de Eleven, sua dimensão de adestramento e o apoio do manual de habilidades, desde que ele consiga nutrição suficiente, Shiryu certamente crescerá rapidamente. No entanto, o custo da compra de alimentos para ele provavelmente também aumentará. Mas Shiryu não deixa que isso o incomode ainda mais, pois acredita que tudo valerá a pena se Eleven puder se tornar um poder de combate confiável. No dia seguinte, Shiryu trabalhou duro como sempre, meditando do lado de fora da casa. Com esse esforço, ele quase terminou de modificar sua dimensão de treinamento, e 11 pode se mudar para lá assim que terminar seu treinamento. Felizmente, Eleven está mais disciplinado do que nunca e poderá trabalhar em sua força central a partir de amanhã. No dia seguinte, a encomenda de Shiryu finalmente chegou. Com ela, ele recebeu as placas de aço de liga durável que havia encomendado 2 dias antes. Depois que eles saíram, Shiryu convocou Eleven. De repente, ele percebeu que algo parecia diferente na convocação de hoje. Para sua surpresa, a Eleven tinha uma nova gota. Então, parece que Eleven subiu para a 4ª transformação. Com isso, Shiryu percebeu que foi a escolha certa melhorar primeiro o ambiente da dimensão de adestramento e que ele está um passo mais perto de se tornar um treinador profissional. Mesmo Shiryu não se esqueceu de parabenizar Eleven pelo trabalho bem feito e, como recompensa, ele disse que compraria algo delicioso hoje e que poderia tê-lo como um item extra do cardápio para comemorar sua conquista, o que encantou Eleven. Mas antes disso, Shiryu diz a Eleven que ele pode começar a trabalhar na força de seu coração, mesmo que esse não seja um ambiente adequado para Eleven testar sua força cardíaca. Ele comprou algo para ele. Mas, para sua surpresa, antes mesmo que ele pudesse terminar suas declarações, Eleven aponta suas bochechas para Shiryu, pedindo-lhe para bater nele com objetos duros para testar sua força, o que Shiryu recusou, porque ele não pode bater em Eleven, e ele sabe que ele é o único que será anestesiado pelo impacto, e também é muito ineficaz. Além disso, ele se preparou para o Eleven, mostrando-lhe as placas de liga de aço duráveis,
pois não pode deixá-lo martelar as paredes, mas ele pode martelar essas placas, e se achar que não está sendo forte o suficiente ou que os efeitos do treinamento não são perceptíveis, ele pode empilhar mais placas umas sobre as outras no chão. Em seguida, use a gravidade para apoiar seu exercício, seja do alto de uma árvore ou do telhado. Ele pode endurecer todo o seu corpo e se lançar em direção às pranchas o quanto quiser, o que Shiryu orgulhosamente chama de seu treinamento de queda, e ele também pode ajustar a intensidade do treinamento ajustando a altura de seu ponto de partida. E isso é muito melhor do que bater em Eleven com uma vara. E se ele conseguir saltar das nuvens e aterrissar sem um arranhão, ele será invencível, ao que 11 se agarra alegremente a Shiryu, para expressar o quanto está encantado e agora sabendo como seu treinador é ótimo. Com isso, alguns dias se passaram em um piscar de olhos, e agora Eleven está desmontando as duráveis placas de liga de aço, fazendo com que elas não sejam tão duráveis assim. Embora Eleven tenha sofrido alguns danos ao quebrar essa placa de aço, isso não foi um problema para ele, pois ele pode usar a cura rápida em si mesmo. Com isso, suas condições estavam como novas, então ele continuou seu treinamento sem problemas, enquanto Shiryu não pôde deixar de sorrir, pois o treinamento com as placas de liga de aço estava indo bem, e o endurecimento de Eleven estava agora no nível competente, e as placas poderiam ser usadas para treinar a força de seu endurecimento. Ao mesmo tempo, o bicho da Zeda Verde passou por sua quarta transformação e também atingiu o nível competente com o manual, de modo que a durabilidade do fio é comparável à das linhas de pesca, e ele pode usar os fios como extensões de seu próprio corpo agora. Com isso, ele aguarda ansiosamente o crescimento do verme, e é graças a esses suplementos que ele consegue treinar a Eleven e o bicho da Zeda Verde simultaneamente. E Shiryu sente uma melhora na constituição de seu corpo toda vez que se recupera da fadiga de usar o manual de habilidades. É como a fadiga depois de uma sessão de esportes, então ele ainda tem um pouco de energia para queimar e sair de casa. Observando Eleven treinar, ele se lembrou dos níveis de domínio da habilidade, que variam de iniciante, experiente, proficiente, perfeito e impecável. E o endurecimento de Eleven agora está no nível proficiente, ele também está no nível 5. Com isso, ele agora pode obter cobertura fluida com seu endurecimento, enquanto a seda verde do bicho da Zeda está agora no nível proficiente, também no nível 4. Com isso, Shiryu percebeu que é o momento certo para ver os resultados do treinamento, então ele diz a Eleven para fazer uma pausa, pois ele precisará de energia para sua luta real, o que aumenta o espírito de luta de Eleven, e eles vão fazer isso, pois há 3 maneiras indiscutíveis de desenvolver uma fera de estimação, que são comida, treinamento e luta, mas não precisa ser uma batalha de vida ou morte nesse estágio. O que Eleven precisa agora é de uma luta regulamentada contra um oponente de força semelhante em um centro respeitável, porque Shiryu não arriscaria a vida de Eleven, e é melhor se desenvolver regularmente com a ajuda de um manual de habilidades. E olhando para sua localização, a floresta é tão longe, então ele não pode nem mesmo se aventurar no deserto e lutar contra criaturas selvagens. E para se tornar um treinador profissional, ele precisa passar no exame básico, no exame de combate real e no exame de sobrevivência, mas ele decide lidar com os testes de sobrevivência quando chegar a hora, pois ainda é muito arriscado para eles agora. E ele pode simplesmente participar do treinamento na natureza selvagem da Associação de Treinadores se quiser experimentar a luta na natureza selvagem, e será mais seguro com profissionais por perto. Nos momentos que se seguiram, Shiryu chegou à entrada da sala de luta dos treinadores, e sem perder mais um segundo, inscreveu-se imediatamente para uma luta. Mas como era sua primeira vez aqui, ele perguntou se ela poderia lhe mostrar o local, o que ela fez com prazer, explicando que eles oferecem locais de luta para feras abaixo do nível transcendente. Ele pode escolher entre uma luta combinada ou uma luta aleatória. Uma luta combinada é aquela em que o treinador escolhe o oponente e a academia fornece o local, um árbitro e serviços médicos. Já em uma luta aleatória, eles designam aleatoriamente um oponente para o treinador com base nas informações fornecidas por ele. Outros serviços também serão fornecidos. Há 2 categorias no modo de batalha aleatória, que são os níveis 1 a 6 e os níveis 7 a 10. Esses grupos são baseados nos níveis dos animais de estimação do treinador. Portanto, eles atribuirão ao treinador um nível apropriado e escolherão aleatoriamente um oponente para ele com base no nível do animal de estimação. A taxa para usar os serviços da academia é a mesma para todos, 100 bolas por pessoa, o que surpreende Shiryu,
pois é caro para ele, que pode se alimentar por 3 dias com esse dinheiro. Mas considerando os custos de manutenção, árbitros e serviços médicos, parece um preço razoável, e as taxas poderiam ser mais altas se o governo não apoiasse academias como essa. O que o surpreende ainda mais é que também há um jogo de apostas, no qual os oponentes podem fazer apostas e o perdedor pagará os custos de ambos os participantes. Em outras palavras, o perdedor pagará 200 bolas, enquanto o vencedor não terá que desembolsar um único centavo. Ao ouvir isso, o dinheiro encheu sua mente. Sem hesitar, Shiryu disse ao trabalhador que escolheria a luta de apostas no nível 6 e abaixo. Ele tinha certeza de sua decisão, pois Iron Eater estava atualmente no nível 5. Com seu endurecimento profissional e cura rápida, eles poderiam até ter uma chance contra uma fera de nível 6. Ele até sentiu pena do oponente, mas teve que fazer isso para economizar dinheiro. Além disso, ele não terá nenhuma reclamação se perder, então ele espera ter um oponente fraco, mas não muito fraco também. Ao ver como Shiryu estava enérgico, o funcionário lhe deu um formulário para preencher. Depois de terminar de anotar suas informações, ele fez a pergunta mais importante que tinha em mente, que era se poderia aumentar os valores da aposta, porque ele poderia muito bem doar tudo, mas infelizmente eles não fazem isso aqui. O que desaponta Shiryu, porque é uma maneira a menos de ganhar dinheiro. A funcionária então lhe dá o cartão e pede que ele espere sua vez no salão. Seu nome e o local da batalha serão exibidos na tela quando um oponente for designado para ele. Ele agradece e vai embora. Enquanto isso, outro treinador também se inscreveu no modo de batalha aleatória. Seu nome é Shinkai e ele está aqui porque seus colegas de classe são fracos demais para ele, então ele sabe que nunca terá sucesso como treinador nesse ambiente. Mas essa sala de luta não tem restrições de idade ou nível, portanto, é o lugar perfeito para ele aprender com os treinadores em treinamento. Dito isso, ele é um excelente aluno, por isso acha que é impossível perder. Alguns momentos depois, seus nomes foram chamados e eles deveriam lutar na arena número 11. Shiryu ficou muito feliz porque era um número da sorte para ele, assim como o nome de sua fera, e era uma luta em casa para ele, então entrou na arena em grande forma. Sem surpresa, Shinkai o ultrapassou, então eles puderam ver como era seu oponente. Pouco tempo depois, eles chegaram ao centro da arena e, antes do início da luta, o árbitro apareceu e declarou seus direitos temporários de uso da Arena 11 por 1 hora. Depois disso, o árbitro declarou o início da luta e, sem perder um segundo, Shiryu convocou seu Iron Eater 11, e Shinkai fez o mesmo, convocando sua própria fera, um tatu de gelo. Ao mesmo tempo, a luta deles foi transmitida por todo o ginásio, atraindo a atenção de muitos, já que se tratava de uma luta de novato. Coincidentemente, uma garota chamada Yui, que é colega de classe de Shinkai, também está assistindo a luta deles, e parece que Yui tem Shinkai em alta estima, já que ela não pode competir com ele. Na verdade, ninguém em toda a turma é páreo para ele, porque seu tatu gelo é uma fera de nível 6, e ele também atingiu o nível de experiência em todas as suas habilidades, e porque sua fera de estimação também é um devorador de ferro. Com base em sua experiência com essa fera em particular, ela acha que esse devorador de ferro deve estar abaixo do nível 6, então ela acha que o oponente de Shinkai vai perder, pois ele teria dificuldade para romper a armadura de gelo, a menos que dominasse a habilidade de endurecimento no nível experiente. Além disso, os devoradores de ferro são notoriamente preguiçosos, de modo que os devoradores de ferro desse nível normalmente só dominam o endurecimento no nível iniciante. Se ela tivesse outra opção, nunca teria escolhido o devorador de ferro só porque ele é bonitinho, porque esse animal de estimação é muito preguiçoso, por isso é muito difícil treiná-lo, e ele nem mesmo seria páreo para o tatu de gelo, já que as habilidades do tatu de gelo estão no nível experiente. No entanto, em termos de qualidades gerais, os Iron Eaters adultos são melhores do que os Ice Armadillos, mas isso é quando eles são adultos, e esse Iron Eater é claramente um pequeno. Agora que o personagem secundário havia terminado de explicar, Shinkai ordenou que sua fera usasse sua lâmina de gelo, que mostrou sua força explosiva. Até mesmo o árbitro ficou surpreso, como seria de se esperar de um aluno de uma escola de elite, mas, para a surpresa deles, com o endurecimento de 11, sua lâmina de gelo se despedaçou. Com isso, 11 teve a chance de contra-atacar, então não perdeu tempo, mas o tatu tinha alguns truques na manga, então usou sua armadura de gelo para bloquear o ataque. No entanto, com o endurecimento de 11 e a gravidade, sua armadura se estilhaçou como vidro. Então o ataque da 11 passou, derrubando o tatu na parede, chocando Shinkai enormemente, enquanto Shiryu ficou encantado com o resultado, pois o desempenho do endurecimento em combate real excedeu suas expectativas. Se ele soubesse que isso aconteceria, não teria estimulado o espírito de luta dos 11 com o jantar, e até ele ficou surpreso com o fato de a luta já ter terminado,
pois não era isso que ele esperava quando se inscreveu para uma luta contra um oponente equilibrado. Com isso, ele decide procurar um oponente mais forte depois disso, para testar ainda mais a força do 11. Ao mesmo tempo, o árbitro não conseguia acreditar em seus olhos, vendo o endurecimento para o nível de especialista de um jovem devorador de ferro nível 5. Até mesmo Yui ficou chocada com isso, renegando Shinkai como sua colega de classe, enquanto ela está intrigada com a identidade do oponente de Shinkai, pois é incrível para um Iron Eater de nível 5 dominar o endurecimento de nível especialista. Então ela se pergunta se as bestas têm um talento incrível, ou se esse treinador é realmente um treinador de alto nível treinando uma nova besta de estimação. Ou isso, ou ele vem de uma família rica ou de uma família de treinadores com suplementos de alto nível ou métodos de treinamento exclusivo. Como ela espera que não quebre o espírito de Shinkai? Enquanto isso, Shinkai estava em choque com o que havia acontecido e, olhando novamente para o Iron Eater, que estava acenando alegremente para ele, percebeu que a sociedade está cheia de monstros e que a escola é o único lugar para ele. Já que 11 posam felizes por verem os frutos de seus esforços de acordar às 4 da manhã para tocar em uma prancha de aço. Depois disso, o árbitro declarou Shiryu e 11 como os vencedores, o que os encantou imensamente. Shiryu desconvocou 11 para que ele pudesse ter o descanso que merecia. De repente, Shinkai interagiu com Shiryu, perguntando se ele também era um treinador de Pinshin, ou talvez um aluno. Ele não queria ser grosseiro, apenas queria saber para quem ele havia perdido, pois sua força era incrível. Felizmente, Shiryu não se incomodou com suas perguntas, então lhe disse quem era e afirmou que havia se formado na cidade glacial, o que surpreendeu Shinkai, já que o distrito de Pinshin era apenas um subúrbio da cidade glacial. Então era natural que a qualidade da educação lá fosse inferior à da cidade. Como resultado, alguns alunos com excelentes resultados acadêmicos se esforçam para se matricular em escolas da cidade, enquanto ele ou ela é um aluno excepcional em Pinshin. Comparado a um aluno da cidade, ele não é nada. No entanto, ele não entende muito bem a diferença entre eles, então supõe que Shiryu deve ser um dos mais notáveis jovens treinadores da cidade. Com isso, ele se deu conta de que sempre há alguém melhor do que ele, então decidiu se esforçar mais. Mas assim que Shiryu deixou o local, Shinkai percebeu que algo não estava certo no que Shiryu havia dito, pois ele também estava se formando em breve e faltava um mês para a formatura. Mas Shiryu disse que havia se formado recentemente. O árbitro notou que Shinkai estava se referindo ao momento da formatura do curso de combate, então ele apontou que os outros cursos, como de árbitro, medicina e criação, se formam mais cedo por causa de seus estágios e colocações de trabalho. Isso chocou enormemente, porque quem o derrotou não era nem mesmo um major de combate. Para aumentar seus problemas, o árbitro lembrou de que seu tatu de gelo precisa de tratamento e, além disso, era uma luta de jogo. Então ele terá que pagar as despesas de seu oponente. Enquanto isso, Shiryu ficou surpreso com o fato de não poder desafiar oponentes de nível mais alto, ao que o funcionário lembrou de que essas são as regras. Os treinadores serão agrupados de acordo com os níveis de suas feras de estimação, e isso porque o oponente pode não querer enfrentar alguém mais fraco do que ele, o que o desaponta, pois ele sabe que todos já viram a luta que ele venceu facilmente com seu Iron Eater. Esse tinha um upgrade de combate para o nível experiente, então seria difícil para ele encontrar um adversário, a menos que fosse alguém na categoria de nível 7 a 10. Mas não era um beco sem saída, pois o funcionário sugeriu que ele poderia escolher lutar com alguém que conhecesse e que poderia contratar uma arena, e eles forneceriam os outros serviços. Infelizmente, como Shiryu era introvertido, ele nem sabia onde procurar um oponente e não conhecia ninguém lá. Portanto, ele